Uma mala gasta, as mãos trêmulas de um menino. Estou aqui para reivindicar a minha herança. O riso zombeteiro do CEO ecoou pelos corredores de mármore. Mas quando os resultados do teste de ADN chegaram, a sua arrogância transformou-se num silêncio que mudaria tudo para sempre. A mão do segurança moveu-se em direção ao seu rádio no instante em que o rapaz atravessou as portas giratórias de vidro da Sterling Industries. 12 anos, talvez 13, arrastando uma mala surrada que parecia ter sobrevivido a 3 guerras e uma inundação. Roupas que ficavam largas no seu corpo magro. Tênis mantidos juntos com determinação e fita adesiva. Tudo nele gritava: lugar errado, mundo errado. Mas o rapaz não parou, não hesitou, não mostrou nem um lampejo de dúvida enquanto atravessava o reluzente átrio de mármore como se fosse o dono. Pare aí mesmo. Marcos, o chefe de segurança, bloqueou o seu caminho com a autoridade experiente de alguém que já tinha removido centenas de visitantes indesejados. Isto é propriedade privada, filho. Precisa de uma marcação para estar aqui. O rapaz olhou para cima. Os seus olhos, de um tom incomum de verde com reflexos dourados que pareciam captar a luz, encontraram os de Marcos sem medo. Preciso de ver Richard Sterling. Estou aqui para reclamar a minha herança. A palavra herança detonou pelo átrio como uma granada. As conversas pararam a meio da frase. Os saltos de grife congelaram no mármore italiano. Todos os executivos, todos os assistentes, todas as pessoas na catedral de vidro e aço se viraram para olhar para o pobre miúdo que acabara de dizer o impossível. A expressão de Marcos mudou de irritada para confusa para algo que poderia ser preocupação. O quê? O rapaz enfiou a mão no casaco de lona gasta, provavelmente comprado numa loja de artigos em segunda mão, e tirou um envelope. As suas mãos tremiam ligeiramente, o único sinal de que ele não estava tão confiante quanto parecia. Esta carta diz que tenho direito a reivindicar o que é meu da propriedade Sterling. Preciso de ver Richard Sterling agora. Marcos pegou no envelope como se ele pudesse explodir. Os seus olhos examinaram o documento dentro e todas as pessoas que assistiam viram o momento exato em que a cor sumiu do seu rosto. Onde você conseguiu isso? Da minha mãe. A voz do rapaz falhou ao dizer a palavra. Ela morreu há 3 semanas. Encontrei isso com as coisas dela, junto com isto. Ele tirou uma fotografia com as bordas gastas por anos de uso. É ela com alguém chamado Jonathan Sterling. A carta diz que ele era meu pai. O átrio explodiu em sussurros que se intensificaram como uma tempestade. Jonathan Sterling. Impossível. Ele morreu há anos, nunca teve filhos. Isso é loucura. Uma mulher com pérolas apertou a sua bolsa de grife com mais força, dando 3 passos para trás como se a pobreza fosse contagiosa. 2 executivos em fatos que custariam mais do que um carro usado sussurravam atrás das mãos, com expressões que misturavam choque e repulsa mal disfarçada. Marcos apertou o rádio. Sr. Sterling, temos uma situação no átrio principal. Precisa de vir aqui agora. Estou no meio de uma reunião do conselho, Marcos. A voz que se ouvia era aguda e irritada. Trate disso, senhor. Precisa mesmo de ver isto. É sobre o Jonathan. Silêncio. Então desço já. O elevador tocou 30 segundos depois. As portas abriram-se e Richard Sterling saiu como um rei a inspecionar o seu reino, porque era exatamente isso que ele era. Aos 56 anos, tinha transformado a Sterling Industries num império de $1.000 milhões através de uma inteligência implacável e um controlo absoluto. O seu cabelo prateado estava perfeitamente penteado. O seu fato provavelmente custou $5.000. Os seus sapatos refletiam o lustre acima com um brilho espelhado perfeito. Ele era o poder encarnado. O sucesso feito carne. Tudo o que o rapaz parado no seu átrio não era. Os olhos de Richard percorreram o átrio, pousando no rapaz com o tipo de avaliação fria normalmente reservada para balanços e relatórios trimestrais. A sua expressão não demonstrava apenas desprezo. Ela irradiava desprezo como o calor do asfalto. Marcos. A voz de Richard cortou os sussurros como uma lâmina. Por que há uma criança sem abrigo no meu prédio? As palavras caíram como golpes físicos. Ao redor deles. As pessoas suspiraram. Alguém riu, mas rapidamente se conteve. A mulher com as pérolas acenou com a cabeça como se Richard tivesse confirmado o que todos estavam a pensar. O rapaz recuou, mas não desistiu. Não sou sem abrigo e não vou embora até que me ouça.
As sobrancelhas de Richard levantaram-se, aparentemente surpreendido por o rapaz conseguir falar em frases completas. Desculpe-me. O meu nome é Ethan Cole. A voz do rapaz ficava mais forte a cada palavra. A minha mãe era Sarah Cole, e de acordo com esta carta, ele ergueu o envelope. Jonathan Sterling era o meu pai, o que faz de si meu tio e me dá direito à minha herança. O nome Jonathan Sterling atingiu Richard como um soco. A sua compostura perfeita rachou por apenas um segundo. Choque, dor, algo cru passou pelo seu rosto antes que a máscara voltasse ao lugar. Jonathan Sterling, Richard repetiu lentamente, perigosamente. Era meu irmão e morreu há 11 anos num acidente de carro. Tinha 28 anos. Não tinha filhos. Tinha-me a mim. A voz de Ethan tremia, mas mantinha-se firme. Tenho 12 anos. A minha mãe engravidou pouco antes de ele morrer. Ela nunca lhe contou, nunca contou a ninguém. Ela tinha... A voz dele quebrou-se. Ela tinha medo. Medo de quê? A voz de Richard pingava veneno. De pessoas como você. Ethan olhou Richard diretamente nos olhos. Pessoas que a chamariam de caçadora de fortunas. Que diriam que ela o prendeu? Que a tratariam exatamente como você está me tratando agora, como se ela não importasse porque não era rica. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ninguém naquele saguão jamais tinha ouvido alguém falar assim com Richard Sterling. Certamente não uma criança. Certamente não uma criança pobre. O rosto de Richard ficou vermelho. Marcos, dá-me essa carta. Marcos entregou-a com a mão a tremer ligeiramente. Richard leu-a, a sua expressão passando por negação, raiva e, finalmente, algo que parecia quase medo. Isto é uma falsificação, anunciou Richard à multidão que observava com voz dura. Um golpe óbvio, Marcos. Chame a polícia. Quero que esta criança seja removida e acusada de fraude. Não, gritou Ethan, ecoando pelo Marble. É verdade. A minha mãe não era criminosa. Ela teve 3 empregos durante toda a vida e nunca pediu nada a ninguém. Morreu aos 39 anos porque o corpo dela simplesmente desistiu de exaustão. E eu via desmaiar na nossa cozinha enquanto ligava para o 112 e implorava para que se apressassem. A voz dele se partiu. Lágrimas escorriam pelo seu rosto e ele não as enxugava. Apenas ficou ali parado. Esse menino de 12 anos, com suas roupas de brechó, chorando na frente de dezenas de estranhos que olhavam para ele como se fosse uma mancha no seu piso de mármore perfeito. Ela nunca quis o seu dinheiro. Ethan continuou entre lágrimas. Ela guardou aquela carta por 12 anos e nunca a usou. Ela poderia ter reivindicado a herança a qualquer momento. Poderia ter nos dado uma vida mais fácil, mas não o fez. Queres saber por quê? Ele deu um passo à frente e Richard deu um passo atrás. Porque ela sabia que nos tratarias exatamente assim, como se não fôssemos nada. Como se fôssemos mentirosos e criminosos só por existirmos. Então, ela trabalhou até a morte, sacrificou tudo para me proteger de ti. A tua mãe era uma faxineira que, de alguma forma, obteve documentos legais confidenciais, disse Richard friamente, embora a sua voz tremesse ligeiramente. Não sei que jogo estás a jogar, rapaz, mas isso acaba agora. Segurança. Esperem. Uma nova voz cortou a tensão. Um homem mais velho saiu do elevador de onde Richard tinha saído. Traje simples dos anos 60, óculos, carregando uma pasta de couro gasta. Os seus olhos varreram a cena com inteligência aguçada. Richard, o que se passa? Lawrence, na hora certa. A voz de Richard transbordava sarcasmo. Este miúdo afirma ser filho de Jonathan com um documento falsificado. Vou mandar levá-lo embora. Lawrence Abbott era o advogado da família Sterling há 30 anos. Ele redigiu o testamento de Jonathan. Estava presente no dia em que Jonathan morreu. E ao olhar para Ethan Cole, seu rosto ficou completamente pálido. Meu Deus, sussurrou Lawrence. Ele tem os olhos de Jonathan. O átrio explodiu em novos sussurros. Richard virou-se para o seu advogado. O que, esses olhos? Lawrence aproximou-se de Ethan, estudando o seu rosto com uma intensidade que deixou o rapaz desconfortável. Jonathan tinha olhos invulgares, verdes com reflexos dourados. Só vi olhos assim uma vez na minha vida, no seu irmão. E agora este rapaz está aqui com os mesmos olhos, alegando ser seu filho. Isso não prova nada, retrucou Richard. Coincidência? Genética? Não prova.
Deixe-me ver a carta. Lawrence disse calmamente. Richard entregou-a relutantemente. Lawrence pegou o telemóvel, tirou uma foto do documento e digitou algo rapidamente. O telemóvel tocou. Ele lhe leu o que apareceu na tela e suas mãos começaram a tremer. Richard, disse Lawrence com cuidado. Precisamos de conversar, em particular agora. Não vou a lugar nenhum até que isso seja resolvido. A carta é verdadeira, disse Lawrence secamente. O tempo parou. Tudo parou. Até a respiração parecia ter parado naquele saguão. O quê? A voz de Richard era quase um sussurro. A assinatura é autêntica. O selo corresponde aos nossos arquivos. O número do documento está no nosso sistema. Lawrence limpou os óculos com as mãos trêmulas. Esta carta foi emitida pelo nosso departamento jurídico há 12 anos, logo após a morte de Jonathan, conforme especificado no testamento do seu pai. Isso é impossível. Richard parecia ter levado um golpe. O meu pai nunca mencionou que o seu pai incluiu uma cláusula no testamento. Se Jonathan tivesse filhos, eles herdariam automaticamente a sua participação de 40% na Sterling Industries. Lawrence virou-se para Ethan. Jovem, qual é a sua data de nascimento? 7 de março. Lawrence fez as contas, com o rosto ficando cada vez mais pálido. Jonathan morreu em junho, há 11 anos, o que significa que a mãe já estava grávida quando ele morreu. Richard terminou com a voz vazia. Jonathan nunca soube que seria pai. Ethan enxugou as lágrimas com as costas da mão. Não, ele nunca soube. A mãe descobriu que estava grávida 2 semanas após o acidente. Ela disse que gritou tão alto que os vizinhos chamaram a polícia. Ela queria que ele soubesse. Ela queria... A sua voz falhou novamente. Ela o queria tanto, mas ele se foi. Algo mudou na expressão de Richard. O desprezo desapareceu, substituído por algo mais complexo. Dor, perda, memórias de um irmão que morreu muito jovem. Jonathan sempre quis ter filhos, disse Richard baixinho, quase para si mesmo. Era tudo o que ele falava. O pai dizia que ele era muito jovem, muito irresponsável. Mas Jonathan não se importava. Ele estava sempre a desenhar a casa que construiria, a família que teria, a vida que queria. Ele parou, olhando para Ethan com novos olhos. Ele teria adorado ser pai. Ele teria sido bom nisso também, acrescentou Lawrence suavemente. Jonathan tinha o coração mais generoso de todas as pessoas que conheci. Richard fechou os olhos, movendo a mandíbula. Quando os abriu, estavam molhados. Tens os olhos dele, disse Richard a Ethan. E o queixo. E a maneira como estás aí, tentando tanto ser corajoso quando estás apavorado. É exatamente assim que Jonathan ficava quando o pai gritava com ele. Ethan prendeu a respiração. Achas mesmo que sou parecido com ele? Acho que és o fantasma do meu irmão a entrar no meu átrio e a destruir tudo o que eu pensava que sabia, disse Richard com aspereza. Lawrence, o que acontece se o teste de ADN confirmar o que todos estamos a pensar? Se Ethan for o filho biológico de Jonathan, disse Lawrence com cautela. Ele tem direito à totalidade dos 40% da empresa que pertenciam ao pai. Pela avaliação atual, isso representa aproximadamente 450 milhões de dólares. O número ecoou pelo átrio como um tiro. Ethan Suede, agarrando-se à sua mala para se apoiar, 450 milhões de dólares. A sua mãe tinha morrido com 32 dólares na conta bancária. Tinha morrido sem seguro de saúde, sem poupanças, sem nada. Exceto a esperança de que talvez, apenas talvez, o seu filho ficasse bem. Onde estás a viver agora? Perguntou Lawrence gentilmente. Num motel. A voz de Ethan era fraca. Do tipo semanal. Tenho dinheiro suficiente para mais 3 noites. E depois disso, ele encolheu os ombros, tentando parecer corajoso, mas sem sucesso. Richard soltou um som, como se tivesse levado um soco no estômago. O filho de Jonathan, a viver num motel semanal, sozinho. Não estou completamente sozinho, disse Ethan rapidamente. A senhora Chen, ela era amiga da minha mãe. Ela vem ver-me todos os dias. Às vezes traz-me comida, mas ela tem os seus próprios filhos e não pode. Ele parou sem querer admitir o quanto estava assustado. Lawrence, disse Richard, com a voz estranha e grossa. Providencie alojamento imediato, uma suíte de hotel e apoio financeiro para as necessidades básicas. Agora, Richard, não vou deixar o filho do meu irmão viver num motel, disse Richard ferozmente, surpreendendo a todos, incluindo a si mesmo.
Não vou permitir isso. Não enquanto estiver vivo. Faremos o teste de DNA. Verificaremos tudo. Mas até lá, ele olhou para Ethan, olhou realmente para ele e algo em seu rosto se abriu. Não vais passar mais uma noite sozinho e com medo. Seja qual for o resultado deste teste, tu és da família. Ou pode ser, e isso é o suficiente. Ethan olhou para o homem que o chamara de criança sem abrigo 5 minutos antes. O homem que zombara da memória da sua mãe. O homem que agora oferecia ajuda com lágrimas nos olhos. Por quê? Ethan sussurrou. Tu nem acreditas em mim. Acredito que tens os olhos do meu irmão, disse Richard com aspereza. Acredito que a tua mãe guardou essa carta por 12 anos sem usá-la. Acredito que entraste no meu prédio morrendo de medo e mesmo assim enfrentaste-me. E acredito, a voz dele falhou, acredito que o meu irmão nunca me perdoaria se eu recusasse o seu filho. Real ou não, confirmado ou não, você está aqui. Precisa de ajuda. E o Jonathan gostaria que eu a desse. Lawrence pegou no telemóvel. Vou tratar de tudo. O teste de DNA, o hotel, o apoio financeiro. Os resultados do teste levarão 72 horas. 3 dias, disse Ethan, entorpecido. Em 3 dias terei a certeza. Em 3 dias, Richard corrigiu baixinho. Todos teremos a certeza. E de qualquer forma, a tua vida está prestes a mudar completamente. Ele caminhou até Ethan, e por um momento eles ficaram frente a frente. O CEO bilionário e o menino de 12 anos, tio e sobrinho. Duas pessoas separadas por mundos, mas ligadas pelo sangue, pela dor e pelo fantasma de Jonathan Sterling. Sinto muito, disse Richard. E as palavras soaram como se lhe custassem tudo. Pelo que eu disse, por como eu te tratei, por presumir o pior. Tu merecias melhor do que isso. A tua mãe merecia melhor do que isso. Os olhos de Ethan se encheram de lágrimas novamente. Ela sempre dizia que tu eras assustador, que a família Sterling nunca nos aceitaria, que não éramos bons o suficiente para o teu mundo. Ela estava a proteger-te de pessoas como eu, disse Richard com amargura. Do tipo de pessoa em que me tornei, e ela tinha razão em ter medo, porque eu provei todos os receios que ela tinha nos primeiros 5 minutos em que estiveste aqui. Mas agora estás a ajudar, disse Ethan baixinho. Isso tem de contar para alguma coisa. O riso de Richard foi vazio. Talvez. Ou talvez esteja apenas a tentar aliviar a minha consciência antes de descobrir se destruí a fé do meu sobrinho na humanidade. Lawrence limpou a garganta. O teste, Richard. Precisamos de uma amostra do Ethan para a análise de ADN. Claro. Richard virou-se para a multidão que assistia, paralisada durante todo o confronto. Todos, voltem ao trabalho. Isto é um assunto privado da família, e se eu souber que alguma palavra sobre isto vazou para a imprensa, todos vocês estarão à procura de novos empregos. O átrio esvaziou-se rapidamente. Apenas Marcos permaneceu, com uma expressão mista de choque e vergonha. Senhor, disse Marcos baixinho, desculpe-me por não ter feito isso. O senhor fez o seu trabalho. Richard o interrompeu. Mas Marcos, da próxima vez que uma criança entrar aqui alegando ser da família, talvez devêssemos tratá-la com decência humana básica antes de presumir que é criminosa. Marcos assentiu, envergonhado. Ethan seguiu Richard e Lawrence até um elevador privado. Quando as portas se fecharam, bloqueando a vista do átrio, ele avistou o seu reflexo no latão polido. Ele parecia exatamente o que era, um miúdo assustado com roupas 3 tamanhos maiores, carregando tudo o que possuía numa mala surrada, esperando contra toda a esperança que a carta que a sua mãe guardara por 12 anos o salvasse. A carta que aparentemente era verdadeira. A carta que significava que o seu pai era Jonathan Sterling. A carta que significava que ele estava prestes a se tornar um dos adolescentes mais ricos da América. Ou uma criança sem abrigo, sem ter para onde ir, e com 3 dias de esperança antes que a realidade o esmagasse. O elevador subiu até ao 45º andar, levando Ethan para um futuro que ele não conseguia imaginar e do qual não conseguia escapar. E tudo em que conseguia pensar era na sua mãe, que morrera para o proteger deste exato momento, que sacrificara tudo para que ele não tivesse de enfrentar o desprezo de Richard Sterling, que o amara o suficiente para morrer pobre, em vez de arriscar que ele fosse rejeitado por uma família que ela acreditava que nunca os aceitaria. Mãe,
sussurrou Ethan tão baixinho que nem Richard nem Lawrence ouviram. Espero estar a fazer a coisa certa, mas não houve resposta. Apenas o zumbido suave do elevador, levando-o cada vez mais alto para um mundo que a sua mãe temia. Um mundo que poderia destruí-lo ou salvá-lo. Em 72 horas, ele saberia qual dos dois. O teste de DNA levou 15 minutos. A espera levou 3 dias que pareceram 3 eternidades. Ethan passou essas 72 horas numa suíte de hotel que custava mais por noite do que a sua mãe ganhava num mês. Janelas do chão ao teto, com vista para a cidade. Um banheiro com piso aquecido. Uma cama tão grande que ele poderia morrer de fome antes de chegar ao outro lado. O serviço de quarto trazia comida com um simples toque de botão. Comida que ele mal tocava porque o seu estômago estava um nó de ansiedade. Ele ligou para a Sra. Chen naquela primeira noite com a voz trêmula. O teste está feito. Os resultados saem em 3 dias. E se for positivo, a Sra. Chen perguntou gentilmente. Então eu sou rico, mais rico do que posso imaginar. E se for negativo, silêncio. Porque se fosse negativo, Ethan não teria nada. Nenhuma casa, nenhuma família, nenhum futuro. Apenas um menino de 12 anos sem ter para onde ir e mais 3 noites num hotel de luxo antes que a realidade desabasse sobre ele. Sra. Chen, e se a minha mãe estivesse errada? E se ela se confundiu ou mentiu para si mesma? Ou a sua mãe nunca mentiu? Disse a Sra. Chen com firmeza. Nem uma vez nos 15 anos em que a conheci. Se Sarah Cole disse que Jonathan Sterling era o seu pai, então ele era... Tenha fé, Ethan. Está a ouvir-me? Fé. Mas era difícil ter fé quando se estava sozinho num quarto de hotel que custava mais do que o funeral da sua mãe falecida, à espera de um telefonema que determinaria todo o seu futuro. No segundo dia, Lawrence visitou. Ele trouxe contratos, documentos legais, explicações sobre fundos fiduciários e leis de herança que deixaram a cabeça de Ethan a girar. Se o teste for positivo, explicou Lawrence pacientemente, você herdará 40% das ações de Jonathan. Mas você tem 12 anos. Não poderá controlar isso até os 25 anos. Precisaremos nomear um tutor para administrar o patrimônio. Que tipo de tutor? Idealmente, alguém da família. Richard é a escolha lógica, mas Lawrence hesitou. Dado o vosso primeiro encontro, eu entendo se preferires outra pessoa. Podemos nomear um administrador profissional. Ethan pensou em Richard, no desprezo em seus olhos quando ele chamou Ethan, uma criança sem abrigo, nas lágrimas quando percebeu que Ethan poderia ser filho de Jonathan, na proteção feroz quando insistiu em arranjar o hotel. O apoio, a ajuda. O que o meu pai gostaria? Ethan perguntou baixinho. A expressão de Lawrence suavizou-se. Jonathan amava o seu irmão. Eles brigavam constantemente. Richard achava Jonathan irresponsável. Jonathan achava Richard muito rígido. Mas no fundo, eles se amavam profundamente. Se Jonathan estivesse aqui, ele gostaria que Richard cuidasse do seu filho. Então Ethan decidiu, se o teste for positivo. Na terceira manhã, Ethan acordou com o seu telemóvel a vibrar. Uma mensagem de Richard. Os resultados chegaram. Vou para o hotel. Iremos juntos ao escritório de Lawrence. As mãos de Ethan tremiam tanto que ele mal conseguia digitar a resposta. Ok, Richard chegou 30 minutos depois, parecendo que não dormia há dias. Seu cabelo perfeito estava despenteado. Seu terno estava amarrotado. Seus olhos estavam vermelhos. Pronto? Perguntou Richard. Não, admitiu Ethan, mas vamos assim mesmo. A viagem de carro até ao escritório de Lawrence foi um silêncio sufocante. Ethan olhou pela janela, observando a cidade passar embaçada, e tentou não vomitar. O escritório de Lawrence ficava no 26º andar de um prédio que transpirava dinheiro antigo e segredos ainda mais antigos. Painéis de madeira, cadeiras de couro, janelas com vista para um parque onde pessoas normais passeavam cães normais e viviam vidas normais. Lawrence sentou-se atrás da sua secretária, com uma pasta de papelão à sua frente. A sua expressão era cuidadosamente neutra. Sentem-se, disse ele gentilmente. Ethan e Richard sentaram-se. A pasta estava entre eles como uma bomba ativa. Antes de abrir isto, disse Lawrence cuidadosamente. Quero que ambos entendam uma coisa. Seja qual for o resultado deste teste, ele não muda certas verdades. O Ethan perdeu a mãe há 3 semanas. Ele está sozinho e assustado. Isso é real, independentemente do ADN. Abre logo, disse Richard com rudeza.
Lawrence abriu a pasta, tirou uma única folha de papel, leu uma vez, duas vezes e então olhou para cima com lágrimas nos olhos. O teste é conclusivo, disse Lawrence com a voz embargada. Ethan Morgan Cole é filho biológico de Jonathan Sterling com 99,99% de certeza. Não há dúvida, nenhuma mesmo. O mundo parou. Ethan ouviu as palavras, mas elas não faziam sentido. Não podiam fazer sentido. Porque se fizessem sentido, então tudo mudaria. Tudo. Richard emitiu um som como se alguém tivesse lhe dado um soco no peito. Ele se levantou abruptamente, caminhou até a janela e pressionou a testa contra o vidro. Seus ombros tremiam com soluços silenciosos. Richard. Lawrence ficou preocupado. Ele tinha um filho, sussurrou Richard, com a voz embargada. Jonathan tinha um filho. Todos estes anos eu tive um sobrinho e não sabia. Ele cresceu pobre enquanto eu vivia numa mansão. Ele viu a mãe morrer enquanto eu jogava dinheiro nos problemas. Ele estava sozinho e eu estava aqui e nunca soube. Não podia saber, disse Lawrence gentilmente. Eu devia ter me esforçado mais para encontrá-la. Richard virou-se com o rosto molhado de lágrimas. Depois que Jonathan morreu, Sarah desapareceu. Eu disse a mim mesmo que ela tinha seguido em frente, encontrado outra pessoa, não queria mais nada conosco. Mas a verdade é que eu não procurei o suficiente porque parte de mim estava aliviada por ela ter ido embora, porque ela era pobre e inadequada. E eu achava que ela era uma distração para o meu irmão. Ela não era uma distração, Ethan disse baixinho. Ela era o amor da vida dele. Ela disse-me isso uma vez, quando perguntei sobre o meu pai. Ela disse que ele era o único homem que a fazia sentir importante. O rosto de Richard desmoronou-se. E eu tratei-te exatamente como tratei-a, como se não fosses nada, como se não fosses importante. Eu provei todos os medos que ela sempre teve sobre esta família. Mas tu mudaste, disse Ethan. Tu ajudaste-me. Tu arranjaste-me este hotel. Tu organizaste o teste. Não precisavas de fazer nada disso. Não é suficiente. Richard disse ferozmente. Nunca será suficiente. Mas Ethan, eu juro-te, juro pela memória do meu irmão. Passarei o resto da minha vida a garantir que sabes que és importante, que a tua família te quer. Lawrence limpou a garganta. Há mais. A análise de ADN revelou outra coisa. Um marcador genético que existe na família Sterling. Causa uma marca de nascença distinta, uma pequena forma de crescente, geralmente na omoplata esquerda. A mão de Ethan foi automaticamente para o ombro esquerdo, a marca em forma de crescente que ele tinha desde sempre, aquela que a mãe costumava beijar e chamar de marca da lua. Jonathan tinha a mesma marca, continuou Lawrence, exatamente no mesmo lugar. As probabilidades de isso ser coincidência são astronômicas. Esta é uma confirmação além do ADN. Esta é a prova, concluiu Richard. Prova absoluta e inegável de que és filho do meu irmão. Ele caminhou até Ethan, ajoelhou-se para ficar ao nível dos olhos dele e segurou as mãos do rapaz nas suas. Bem-vindo à família, Ethan, disse Richard com a voz trêmula. Agora és um Sterling, és meu sobrinho, és o legado de Jonathan, e prometo-te, juro-te que nunca mais estarás sozinho. Ethan abraçou Richard e soluçou. Todo o medo, toda a dor, toda a esperança desesperada dos últimos 3 dias transbordaram em soluços entrecortados no ombro do tio. Richard abraçou-o com força, chorando com a mesma intensidade, lamentando o irmão que perdera e celebrando o sobrinho que encontrara. Lawrence observava-os com lágrimas a correrem pelo rosto, testemunhando o nascimento de algo belo das cinzas da tragédia. Quando finalmente se separaram, Richard segurou o rosto de Ethan com as mãos. Tenho uma coisa para ti, disse Richard. Ele pegou no telemóvel, abriu uma foto e entregou-a a Ethan. Encontrei isto nas coisas do Jonathan. Achei que devias ver. A foto mostrava um jovem de 20 e poucos anos, cabelo escuro, olhos verdes dourados, ao lado de uma mulher que era claramente a mãe de Ethan. Eles estavam em algum tipo de feira, rindo, com o braço dele em volta da cintura dela e a cabeça dela no ombro dele. Eles pareciam felizes e apaixonados, como se nada mais no mundo importasse, exceto um ao outro. Ethan olhou para o rosto do pai pela primeira vez na vida e viu-se a si mesmo. Os mesmos olhos, o mesmo queixo, o mesmo sorriso. É ele, sussurrou Ethan. É o meu pai. É o teu pai, confirmou Richard. E Ethan, ele teria te amado muito. Ele teria sido o melhor pai.
Ele falava sobre isso o tempo todo. Os filhos que teria um dia, a vida que construiria, a família que criaria. Se ele soubesse de ti. A voz de Richard falhou. Se ele soubesse. Nada poderia tê-lo mantido afastado. A mãe disse que ele morreu num acidente de carro. Ele morreu. Um motorista imprudente passou um semáforo vermelho. Jonathan morreu instantaneamente. Ele nunca sentiu dor, nunca soube o que estava a acontecer. Richard cerrou os dentes. Mas ele também nunca soube que seria pai. Nunca soube que a mulher que amava estava grávida do seu filho. E sinto muito, Ethan. Sinto muito que tenhas crescido sem ele. Sinto muito que tenhas perdido o teu irmão, disse Ethan baixinho. Richard o puxou para perto novamente. Nós perdemos ele, mas encontramos um ao outro. E talvez fosse isso que Jonathan teria desejado. Talvez ele esteja em algum lugar a observar-nos agora, feliz por seu filho e seu irmão finalmente terem um ao outro. Lawrence entregou um lenço a Ethan. Há questões práticas que precisamos discutir. A herança, a tutela, o futuro, disse Richard com firmeza. Agora, vou levar o meu sobrinho para casa. A propriedade de Richard ficava a 40 minutos da cidade, escondida atrás de portões de ferro e carvalhos antigos que testemunharam gerações de segredos da família Sterling. Quando o carro entrou na longa entrada, Ethan pressionou o rosto contra a janela, tentando processar o que estava a ver. Não era uma casa. Era um monumento à riqueza que ele não conseguia compreender. 3 andares de pedra e colunas de vidro que pertenciam a um museu. Jardins que se estendiam até ao infinito. Uma fonte na entrada circular que provavelmente custou mais do que todos os lugares onde Ethan já morou juntos. É aqui que você mora. Ethan respirou. É aqui que moramos agora. Richard corrigiu gentilmente. Nós dois. O carro parou. Uma mulher na casa dos 50 anos apareceu na enorme porta da frente. Olhos gentis, cabelos grisalhos penteados para trás com cuidado. Uma expressão de calor genuíno que parecia impossível em um lugar tão intimidador. É a Margaret, explicou Richard. Ela gera esta casa há 20 anos. Conhecia o Jonathan. Ficará feliz em conhecê-lo. Margaret desceu os degraus e Ethan viu lágrimas nos seus olhos antes mesmo de ela chegar até ele. Senhor Ethan, disse ela com a voz embargada pela emoção. Bem-vindo à casa. É tão parecido com ele, tão parecido com o Jonathan, que conhecia o meu pai. Eu conhecia. Ele era a alma mais gentil que já conheci. Sempre tinha tempo para uma conversa. Sempre se lembrava dos aniversários. Sempre fazia as pessoas sentirem-se importantes. Margaret sorriu através das lágrimas. Ele teria ficado muito feliz em conhecê-lo. Ela levou-os para dentro. Só o hall de entrada era maior do que o quarto de motel onde Ethan estava hospedado. O piso de mármore refletia um lustre que brilhava como a luz das estrelas capturada. Uma escadaria ampla subia em direção ao segundo andar. Os quartos ramificavam-se em todas as direções. Cada um deles podia ser vislumbrado através das portas, revelando um luxo que Ethan só tinha visto nos filmes. Preparei o quarto azul para si, disse Margaret. Era o quarto do seu pai quando ele era criança. Achei que talvez gostasse de ficar lá. A garganta de Ethan fechou-se. O quarto do meu pai. Se preferir outro quarto... Não, disse Ethan rapidamente. Quero vê-lo, por favor. Margaret conduziu-o pela grande escadaria, por um corredor ladeado por retratos de família, até uma porta no final. Ela abriu-a e Ethan entrou na infância do seu pai. O quarto era grande, mas não opressivo. Uma cama de dossel encostada a uma parede. Janelas com vista para os jardins. Estantes alinhadas noutra parede, ainda cheias de livros que Jonathan tinha lido décadas atrás. E sobre a secretária havia uma fotografia, um Richard e um Jonathan mais jovens, com os braços em volta dos ombros um do outro, rindo de algo fora do enquadramento. Mantive tudo exatamente como ele deixou, disse Richard baixinho da porta. Não consegui mudar nada. Depois que ele morreu, eu costumava vir aqui e simplesmente sentar, tentando me sentir perto dele. Ethan caminhou até as estantes, passando os dedos pelas lombadas dos livros. Romances de aventura, ficção científica, poesia. O seu pai adorava ler, tal como Ethan. Ele sublinhava as suas passagens favoritas, disse Richard, tirando uma cópia gasta de um romance de fantasia. Abriu-o numa página aleatória e Ethan viu marcas a lápis a destacar uma citação. Família não é quem te deu a luz, é por quem morrerias. Ele acreditava nisso, continuou Richard, o que deixava o nosso pai louco.
Jonathan achava que família era sobre amor e escolha, não sangue e obrigação. Ele estava sempre a defender pessoas que o pai achava inferiores a nós, sempre a lutar pelos desfavorecidos. Como a minha mãe, disse Ethan baixinho. Exatamente como a tua mãe. O pai proibiu Jonathan de vê-la. Disse que ela era inadequada, imprópria, que ela arruinaria o futuro dele. Jonathan disse ao pai que Sarah era o seu futuro. E se o pai não pudesse aceitar isso, então talvez eles não tivessem um futuro como pai e filho. Richard sentou-se na beira da cama, perdido nas memórias. Eles tiveram uma grande discussão, gritos, ameaças, ultimatos. Jonathan saiu de casa e mudou-se para um pequeno apartamento no centro da cidade. Começou a trabalhar na construção civil para pagar o aluguer. O pai ficou furioso. Disse que Jonathan estava a desperdiçar todas as vantagens que lhe tinham sido dadas. "O que fizeste?" perguntou Ethan. Richard riu amargamente. "Fiquei do lado do meu pai. Disse ao Jonathan que ele estava a ser imaturo e imprudente, que a Sarah o estava a usar, que ele se arrependeria de escolher uma rapariga pobre em vez do legado da família." Ele olhou para Ethan com os olhos vermelhos. Eu tinha tanta certeza de que estava certo, tão absolutamente convencido de que sabia o que era melhor para o meu irmão mais novo. E então ele morreu. E então ele morreu 2 semanas depois da nossa discussão. Nunca nos reconciliamos. As últimas palavras que lhe disse foram: "Estás a destruir a tua vida por uma mulher que não vale a pena." A voz de Richard quebrou-se. Ele morreu a pensar que eu o odiava. Morreu a pensar que a sua família o tinha rejeitado. E agora descubro que a mulher que insultei estava grávida do seu filho, trabalhando até a exaustão para criar o seu filho. E eu nunca soube porque nunca me importei o suficiente para perguntar. Ethan sentou-se ao lado do tio na cama. A mãe nunca disse nada de mal sobre a sua família. Uma vez, eu tinha talvez 7 anos. Perguntei por que não tinha avós ou tios como as outras crianças. Ela apenas disse que a família do meu pai era complicada e que era melhor para nós ficarmos sozinhos. Ela estava a proteger-te, disse Richard, de pessoas como eu, do julgamento e do desprezo que ela sabia que tu enfrentarias. Ele virou-se para olhar Ethan diretamente. Mas eu não sou mais essa pessoa, ou estou a tentar não ser. Vais morar aqui, no quarto do teu pai, e vou garantir que saibas todos os dias que és querido, que pertences a este lugar, que esta é a tua casa. E a escola? Perguntou Ethan, com preocupações práticas voltando à tona. E as minhas coisas do motel? E a Sra. Chen? Preciso dizer a ela que estou bem. Já cuidei disso, disse Richard. Margaret arrumou as tuas coisas do motel esta manhã. Estão no armário. Quanto à escola, ele pegou o telemóvel e mostrou a Ethan no site de uma academia privada de elite. Whitmore Preparatory, a melhor escola do estado. Já falei com o diretor. Começas na próxima semana. Ethan sentiu um frio na barriga. Esse é o Richard. Não posso ir para lá. Olha para mim. Sou um miúdo de escola pública que mal passou em matemática. Aqueles miúdos vão comer-me vivo. Aqueles miúdos, disse Richard com firmeza, vão tratar-te com respeito porque és um Sterling. E se não o fizerem, vão responder perante mim, suavizou ele. Mas eu entendo que estejas com medo. Então vamos fazer o seguinte, experimenta por 1 semestre. Se não gostares, vamos encontrar outro lugar. Mas Ethan, tu mereces a melhor educação que o dinheiro pode comprar. O teu pai gostaria disso para ti. Uma batida na porta interrompeu-os. Margaret apareceu com um ar de desculpas. Desculpem a intromissão, mas há uma situação lá embaixo. A imprensa descobriu algo sobre o Ethan. Há repórteres no portão. A expressão de Richard escureceu. Como é que descobriram? Alguém do laboratório de ADN deve ter falado, disse Margaret. A notícia foi divulgada há 1 hora. Segredo da Sterling Air descoberto. Já é tendência online. Ethan sentiu a sala girar. A imprensa sabe. Todos sabem. Richard pegou o telemóvel e começou a rolar a tela rapidamente. O seu rosto empalideceu. Estão a chamar a tua mãe de caçadora de fortunas, dizendo que ela te escondeu para extorquir dinheiro, dizendo que ele parou de ler claramente algo que o deixou furioso. O quê? Ethan perguntou. O que estão a dizer? Nada que importe, disse Richard com firmeza. Lawrence já está a preparar uma declaração. Vamos controlar essa narrativa. Deixa-me ver. Ethan agarrou o telemóvel. As manchetes eram brutais. Filho secreto de bilionário reivindica fortuna.
Filho de faxineira herda milhões. Escândalo na família Sterling. Herdeiro morto revela filho escondido. E os comentários abaixo eram piores. Estranhos maldosos xingando sua mãe, questionando a legitimidade de Ethan, sugerindo que tudo era uma fraude elaborada, apesar da prova de DNA. Eles estão destruindo-a. Ethan sussurrou com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mamãe trabalhou até a morte e eles estão chamando-a de criminosa, de mentirosa. Ele não conseguia dizer as palavras. Não conseguia repetir as coisas horríveis que estranhos estavam escrevendo sobre a mulher que lhe dera tudo. Richard pegou o telefone de volta gentilmente. Vamos resolver isto amanhã. Vamos dar uma conferência de imprensa. Não precisas de comparecer, mas se quiseres defender a memória da tua mãe, estarei ao teu lado. Eu faço isso, disse Ethan imediatamente. Vou contar a verdade sobre ela. Tens a certeza? A mídia pode ser cruel. Eles vão fazer perguntas invasivas. Vão tentar apanhar-te em contradições. Não me importo, disse Ethan com veemência. A mãe passou 12 anos a proteger-me das pessoas que nos julgavam. Ela não está aqui para se defender, por isso vou defendê-la. Vou garantir que o mundo saiba que Sarah Cole era uma boa pessoa que amava o filho e nunca pediu nada que não merecesse. Richard olhou para ele com algo parecido com admiração. És exatamente como o Jonathan. Ele tinha o mesmo fogo, a mesma recusa em recuar quando algo era importante. Vais ajudar-me a escrever o que dizer? Faremos melhor do que isso. Richard disse, vamos contar a verdade, toda a verdade, sobre o Jonathan e a Sarah, sobre como eles se amavam, sobre como a tua mãe te criou sozinha porque era demasiado orgulhosa e tinha demasiado medo de pedir ajuda, sobre como ela teve 3 empregos e morreu jovem porque a pobreza não se importa com dignidade. Ele puxou Ethan para perto. Vamos garantir que todos saibam que Sarah Cole foi uma heroína, que ela sacrificou tudo pelo seu filho, que esta família falhou com ela e, por extensão, falhou contigo, e vamos passar o resto das nossas vidas a corrigir isso. Naquela noite, Ethan deitou-se na cama de infância do pai, olhando para o teto e tentando processar tudo. 3 dias atrás, ele estava prestes a ficar sem teto. Agora, ele estava a dormir numa mansão, herdeiro de uma fortuna, prestes a enfrentar a mídia como o filho secreto de Jonathan Sterling. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem da senhora Tim. Vi as notícias. Está bem, querido. Ethan respondeu. Estou seguro a viver com o meu tio agora. É muita coisa. A sua mãe ficaria muito orgulhosa de si. Muito orgulhosa mesmo. Ethan ficou a olhar para aquelas palavras até elas ficarem desfocadas. A sua mãe ficaria orgulhosa? Ou ficaria horrorizada por ver o segredo que guardou durante 12 anos agora espalhado pelas manchetes? O seu nome sendo arrastado pela lama por pessoas que nunca a conheceram? Ele saiu da cama e caminhou até a janela. Os terrenos da propriedade se estendiam infinitamente. Jardins perfeitamente cuidados brilhando ao luar. Em algum lugar lá fora, além dos portões, repórteres estavam acampados, esperando por uma foto, uma citação, qualquer coisa para alimentar a máquina faminto da mídia. Vou consertar isso, mãe. Ethan sussurrou para o vidro. Vou garantir que eles saibam quem você realmente era. Prometo. Uma batida suave fez com que ele se virasse. Richard estava na porta, também sem conseguir dormir. Também não consegues descansar? Perguntou Richard. Tenho muitas coisas na cabeça. Richard caminhou até a janela, ficando ao lado de Ethan. Por um longo momento, os dois apenas olharam para os jardins iluminados pela lua. O teu pai costumava ficar nesta mesma janela, disse Richard baixinho. Quando estava chateado, assustado ou sobrecarregado, ele vinha aqui e olhava para as estrelas. Ele dizia que isso o ajudava a lembrar que os seus problemas eram pequenos em comparação com o universo. Funcionava para ele? Sim. Ele tinha essa capacidade de encontrar paz no caos. Sempre invejei isso nele. A voz de Richard ficou embargada. Tenho tantos arrependimentos, Ethan. Tantas coisas que eu mudaria se pudesse. Mas a maior delas é nunca ter dito ao Jonathan que tinha orgulho dele, que admirava a sua coragem de amar quem ele quisesse, de enfrentar o pai, de escolher o seu próprio caminho. Podes me dizer, disse Ethan baixinho. Sou filho dele. Talvez isso conte para alguma coisa. Os olhos de Richard se encheram de lágrimas. Então vou te dizer todos os dias. Tenho orgulho de ti, Ethan. Orgulhoso da tua coragem em entrar no meu prédio. Orgulhoso do teu amor pela tua mãe.
orgulhoso da pessoa em que te estás a tornar, apesar de tudo o que perdeste. Tenho medo, admitiu Ethan, do amanhã, da mídia, de estragar tudo e piorar ainda mais as coisas. E teremos medo juntos, disse Richard. Mas também enfrentaremos isso juntos. Não estás mais sozinho, Ethan. Fazes parte da família. E os Sterling protegem-se uns aos outros. Enquanto estavam na janela, onde Jonathan Sterling já estivera, tio e sobrinho, Ethan sentiu algo mudar dentro dele. Ainda estava com medo, ainda estava de luto, ainda estava sobrecarregado. Mas pela primeira vez desde que a sua mãe morrera, não estava sozinho. E talvez, apenas talvez, isso fosse suficiente para enfrentar o que quer que viesse a seguir. A conferência de imprensa estava marcada para as 14 horas na sede da Sterling Industries. Ao meio-dia, a rua estava lotada de repórteres, câmaras, caminhões de satélite e curiosos que tinham visto as manchetes e queriam testemunhar o espetáculo em primeira mão. Ethan estava no escritório de Richard, no 45º andar, observando o caos lá embaixo, tentando não vomitar. Não precisas fazer isso, disse Richard pela 10ª vez. Posso lidar com a imprensa sozinho. Tens 12 anos. Ninguém espera que você enfrente isso. A mamãe esperaria, disse Ethan baixinho. Ela sempre dizia, se algo é importante, você luta por isso, mesmo quando está com medo. Lawrence entrou carregando uma pasta cheia de declarações preparadas, isenções de responsabilidade legal e protocolos de gestão de crises. A equipa de relações públicas redigiu os pontos a serem abordados. Atenha-se a eles. Não se desvie e controlaremos a narrativa. Ethan olhou para os papéis. Linguagem corporativa, linguagem sanitizada. Nada que soasse como verdade. Não, disse ele, devolvendo-os. Não vou ler as palavras de outra pessoa. Vou dizer a minha verdade sobre a minha mãe. Ethan, a mídia vai distorcer tudo o que você disser, começou Lawrence. Então eles vão distorcer a verdade em vez de mentiras, interrompeu Ethan. Vou fazer isso do meu jeito. Richard e Lawrence trocaram olhares. Finalmente, Richard acenou com a cabeça. Está bem, à tua maneira, mas estarei ao teu lado o tempo todo. Margaret apareceu com um fato que mandara fazer durante a noite, perfeitamente ajustado, caro, mas não ostentoso. Enquanto Ethan se trocava, viu-se no espelho e mal reconheceu o rapaz que o fitava. Parecia mais velho, sério, como alguém que pertencia às salas de reuniões e conferências de imprensa. Mas, por dentro, ele ainda era o miúdo assustado que tinha visto a mãe morrer no chão da cozinha. Pronto? Perguntou Richard gentilmente. Não, mas vamos assim mesmo. A sala de conferências estava lotada, acima da capacidade. Os repórteres disputavam posição. Câmaras alinhavam-se em todas as paredes. A energia era predatória. Dezenas de jornalistas cheiravam sangue na água, prontos para destruir qualquer história que surgisse. Ethan caminhou até o pódio com Richard ao seu lado, e a sala explodiu com perguntas gritadas. Ethan, como é ser milionário? Sua mãe planejou isso desde o início? Você é realmente filho de Jonathan Sterling ou isso é um golpe elaborado? Richard levantou a mão e, de alguma forma, impossivelmente, a sala se acalmou. Obrigado a todos por terem vindo, começou Richard, com voz firme e profissional. Há 3 dias, um jovem entrou neste edifício alegando ser filho do meu irmão Jonathan. Eu não acreditei nele. Humilhei-o publicamente, chamei-o de mentiroso, acusei a sua falecida mãe de fraude. A sala estava em silêncio agora. Os jornalistas sentiam que havia algo maior do que o escândalo que esperavam. Eu estava errado, continuou Richard, com a voz cheia de emoção. O teste de DNA confirmou com 99,9% de certeza que Ethan Morgan Cole é o filho biológico de Jonathan Sterling. Ele é meu sobrinho. Ele é da família. E todas as coisas horríveis que eu disse a ele, todas as suposições que fiz sobre a mãe dele, foram baseadas em preconceito e desprezo por pessoas que eu acreditava serem inferiores a mim. As câmaras disparavam como relâmpagos. Os repórteres escreviam freneticamente. Mas não estou aqui para falar sobre os meus erros, disse Richard. Estou aqui para que o meu sobrinho possa falar sobre a mãe dele. A mulher que vocês têm difamado nas vossas manchetes, Sarah Cole. Ele deu um passo para o lado, gesticulando para que Ethan pegasse o microfone. As mãos de Ethan tremiam enquanto ele segurava o pódio. Centenas de olhos estavam fixos nele. Milhões mais assistiriam a isso mais tarde. Tudo o que ele dissesse seria analisado, dissecado, citado e mal interpretado.
Ele tirou uma fotografia do bolso do casaco, a que Richard lhe tinha dado, de Jonathan e Sarah na feira, jovens e apaixonados. Esta é a minha mãe, começou Ethan, com a voz embargada. Sarah Cole. E este é o meu pai, Jonathan Sterling. Nunca conheci o meu pai. Ele morreu 2 semanas antes de a minha mãe descobrir que estava grávida. Mas conheci a minha mãe durante 12 anos. E quero que saibam quem ela realmente era. Ele olhou diretamente para as câmaras. A minha mãe tinha 3 empregos. Ela limpava prédios de escritórios à noite, lavava roupa durante o dia e cuidava de crianças nos fins de semana. Ela trabalhava 70, 80 horas por semana. Não porque fosse preguiçosa ou desmotivada ou qualquer uma das coisas que as vossas manchetes a chamavam, mas porque é isso que é preciso para sobreviver quando se é pobre e sozinho. A sua voz ficou mais forte. Eu li o que vocês escreveram sobre ela, que ela era uma caçadora de fortunas, que ela armou uma cilada para o meu pai, que ela me escondeu para extorquir dinheiro da família Sterling. Tudo isso é mentira. A sala ficou em silêncio absoluto. A minha mãe tinha esta carta. Ethan ergueu o envelope que deu início a tudo há 12 anos. 12 anos em que ela poderia tê-la usado a qualquer momento. Poderia ter reivindicado a herança. Poderia ter nos dado uma vida mais fácil. Poderia ter se poupado de trabalhar até o seu corpo literalmente desistir. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Mas ele não as enxugou. Mas ela não o fez. Quer saber por quê? Porque ela sabia exatamente o que pessoas como você diriam sobre ela. Que ela estava atrás do dinheiro. Que ela não o merecia. Que ela não era boa o suficiente para um Sterling. Então, em vez disso, ela trabalhou até a morte. Ela morreu aos 39 anos porque o seu coração simplesmente parou de exaustão. Encontrei-a desmaiada na nossa cozinha. Liguei para o 112 e implorei para que se apressassem. E segurei a mão dela enquanto ela morria, porque a ambulância demorou 17 minutos para chegar ao nosso bairro, um bairro pobre que não recebe atendimento rápido. Vários repórteres tinham lágrimas nos olhos agora. A energia predatória havia se transformado em outra coisa, algo humano. As últimas palavras da minha mãe para mim foram: "Você vai ficar bem, querido. És mais forte do que pensas." A voz de Ethan quebrou-se. Mas ela estava errada. Eu não sou mais forte. Ela é que era forte. Foi ela que sacrificou tudo para que eu pudesse ter uma oportunidade de ter algo melhor. Ele olhou para Richard, depois voltou a olhar para as câmaras. Há 3 semanas, eu estava prestes a ficar sem casa. Não tinha para onde ir, nem família, nem futuro. Então encontrei esta carta entre as coisas da minha mãe e descobri que o meu pai era Jonathan Sterling, que tinha uma família que não sabia da minha existência. Vim para cá, desesperado e assustado. E Richard Sterling tratou-me exatamente como a minha mãe temia que ele fizesse, como se eu não fosse nada, como se fosse um criminoso. Richard estremeceu visivelmente, mas não interrompeu. Mas então algo incrível aconteceu. Ethan continuou. Richard mudou. Ele ouviu. Ele superou os seus preconceitos, o seu desprezo e as suas suposições sobre pessoas pobres. E ele viu-me de verdade. Viu uma criança assustada que precisava de ajuda. E agora ele é meu tio, meu tutor, minha família. Porque as pessoas podem mudar. As pessoas podem ser melhores do que os seus piores momentos. Ethan ergueu a fotografia novamente. Jonathan Sterling e Sarah Cole apaixonaram-se apesar de todos os obstáculos que a sociedade colocou no seu caminho. Apesar da desaprovação da família dele, apesar de saberem que o mundo os julgaria, eles amavam-se de qualquer maneira. O meu pai morreu sem saber que seria pai. A minha mãe passou 12 anos a criar-me sozinha, protegendo-me de uma família que ela acreditava que nos rejeitaria. E talvez ela estivesse certa em ter medo. Talvez os seus medos fossem completamente justificados. Mas ela também estava errada sobre uma coisa. Ethan olhou diretamente para Richard. Ela estava errada ao pensar que todas as pessoas ricas são insensíveis, que todas as famílias rejeitariam uma criança pobre que afirmasse ser uma delas. Porque o meu tio provou que as pessoas podem escolher ser melhores, podem escolher a compaixão em vez do desprezo, podem escolher ver a humanidade nas pessoas que foram ensinadas a rejeitar. A sala explodiu e gritou perguntas, mas Ethan não tinha terminado. "Vou herdar muito dinheiro", disse ele em voz alta, acalmando o caos. 450 milhões de dólares.
É mais dinheiro do que consigo compreender. E poderia usá-lo para viver em mansões, comprar carros e provar que sou tão bom quanto qualquer outro. Mas não é isso que a minha mãe gostaria. Não é isso que o meu pai gostaria. Ele tirou um pedaço de papel, escrito à mão, tremendo ligeiramente nas suas mãos. Então estou a anunciar a criação da Fundação Sarah Cole para famílias trabalhadoras. Cada centavo da minha herança será usado para ajudar pessoas como a minha mãe, pais solteiros com vários empregos, famílias a um salário do despejo, crianças que merecem oportunidades, mas não têm condições financeiras para isso. Porque a minha mãe me ensinou algo que as vossas manchetes não perceberam. Riqueza não é quanto dinheiro você tem, é o que você faz com ele. É usar qualquer privilégio que você tenha para ajudar pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades. A voz de Ethan baixou até quase um sussurro, mas o microfone levou-a a todos os cantos da sala. A minha mãe morreu acreditando que falhou comigo. Morreu pensando que não me deu o suficiente. Mas ela deu-me tudo o que importa. Ela ensinou-me dignidade. Ela ensinou-me ética de trabalho. Ela ensinou-me que o seu valor como ser humano não tem nada a ver com a sua conta bancária. E se Sarah Cole, que limpava casas de banho e esfregava pisos, tinha mais dignidade e valor do que a maioria das pessoas ricas que conheci, então talvez precisemos repensar completamente como medimos o sucesso neste país. Ele afastou-se do microfone, física e emocionalmente exausto. A sala explodiu. Os repórteres gritavam perguntas uns sobre os outros. Ethan, toda a sua herança. O que Richard irá contribuir? Quando é que a fundação será lançada? Richard deu um passo à frente com a mão no ombro de Ethan. Vou responder às vossas perguntas, mas primeiro quero dizer uma coisa. Ele olhou para Ethan com lágrimas a escorrerem pelo rosto. O meu sobrinho acabou de me ensinar mais sobre caráter e propósito em 5 minutos do que eu aprendi em 56 anos. E ele está absolutamente certo. Sarah Cole tinha mais dignidade do que eu jamais tive. Então, eis o que vou fazer. Vou igualar a contribuição de Ethan, dólar por dólar. A Fundação Sarah Cole será lançada com os 900 milhões de dólares e funcionará com um princípio simples. Todas as pessoas merecem dignidade, oportunidades e a chance de construir uma vida melhor para os seus filhos. Porque foi isso que Sarah Cole fez. Foi isso que ela tentou fazer até morrer. E o mínimo que podemos fazer, o mínimo mesmo, é honrar a sua memória ajudando outras famílias a evitar o mesmo destino. As perguntas continuaram por mais 1 hora. Lawrence respondeu às perguntas jurídicas. Richard tratou das perguntas financeiras. Mas sempre que os repórteres perguntavam sobre Sarah, Ethan respondia. Ele falava sobre o riso alto e desinibido dela, sobre como ela cantava desafinada enquanto cozinhava, sobre a história para dormir que ela inventava quando não tinham dinheiro para comprar livros, sobre como ela economizava durante meses para lhe comprar um presente de aniversário, sobre o seu orgulho feroz e o seu amor ainda mais feroz. Quando a conferência de imprensa terminou, nenhum repórter naquela sala ainda acreditava que Sarah Cole fosse uma caçadora de fortunas. Naquela noite, o vídeo viralizou. Não a versão escandalosa que a mídia esperava, mas o testemunho cru e honesto de Ethan sobre sua mãe, sobre a pobreza, sobre a dignidade, sobre o custo da sobrevivência. Homenagem devastadora de herdeiro de 12 anos à mãe trabalhadora. Menino doa toda a fortuna para homenagear a mãe falecida. Sarah Cole, a heroína por trás do escândalo Sterling. A narrativa tinha mudado completamente. Ethan assistiu à cobertura do escritório de Richard, exausto e emocionalmente vazio. O seu telemóvel vibrava constantemente. Mensagens da Sirene, de professores, de estranhos que tinham visto o vídeo e queriam partilhar as suas próprias histórias. Conseguiste, disse Richard baixinho. Fizeste com que eles a vissem de verdade. Espero que sim, sussurrou Ethan. Espero que, onde quer que ela esteja, ela saiba. Eu tentei. Richard puxou-o para perto. Ela sabe. E está orgulhosa. Incrivelmente orgulhosa. Enquanto se sentavam num silêncio confortável, observando o pôr do sol sobre a cidade, Ethan sentiu algo mudar dentro dele. A dor ainda estava lá, sempre estaria lá. Mas junto com ela havia algo novo. Um propósito.
A sua mãe tinha se matado a trabalhar para lhe dar uma vida melhor. Agora ele tinha os recursos para dar a milhares de famílias a ajuda que ela tinha orgulho demais para pedir. Não era suficiente. Nunca seria suficiente. Mas era alguma coisa. E talvez, apenas talvez, isso honrasse a memória de Sarah Cole de uma forma que importava, da forma que ela sempre merecera ser honrada. Como herói, 3 anos mudaram tudo. Ethan estava no átrio de mármore onde a sua vida se transformara. Mas desta vez, ele não era o menino assustado de 12 anos com uma mala surrada. Aos 15 anos ele estava mais alto, mais confiante, mas os seus olhos ainda mantinham a mesma determinação feroz. Hoje, porém, não era sobre ele. Hoje era sobre todos os outros. A sede da Fundação Sarah Cole ocupava todo o 25º andar de um edifício no bairro onde Ethan tinha crescido, não no bairro rico onde o escritório de Richard brilhava. Aqui, onde as pessoas compreendiam a luta porque a viviam. Nervoso? Richard perguntou, ajeitando a gravata do sobrinho com o cuidado experiente de alguém que tinha aprendido que pequenos gestos de afeto eram mais importantes do que grandes gestos. Aterrorizado, Ethan admitiu. E se eu estragar o discurso? Então estragarás com autenticidade, o que é melhor do que perfeição sem coração. Richard sorriu, e era um sorriso genuíno, tão diferente do empresário frio que zombara de uma criança há 3 anos. A tua mãe ficaria muito orgulhosa. Espero que saibas disso. Penso nela todos os dias, sussurrou Ethan. Imagino o que ela pensaria de tudo isto. O salão de cerimônias estava lotado de famílias que a fundação havia ajudado. Mães solteiras que receberam assistência para cuidar dos filhos. Pais que receberam formação profissional. Crianças que ganharam bolsas de estudo. 3.000 vidas transformadas. 3.000 razões pelas quais a morte de Sarah Cole não foi em vão. A senhora Chen estava sentada na primeira fila, com lágrimas a escorrerem pelo rosto. Ao lado dela estava Margaret, que se tornou como uma avó para Ethan. Lawrence estava lá, agora semi-aposentado, mas ainda consultor jurídico-chefe da fundação. E espalhados pela multidão estavam rostos que Ethan reconhecia das notícias. Famílias que tinham partilhado as suas dificuldades publicamente, ajudando a remodelar a forma como a América via a pobreza no trabalho. O presidente da Câmara subiu ao palco elogiando o impacto da fundação. Um senador falou sobre a legislação proposta inspirada na história de Sarah. Um reitor universitário anunciou novos programas de bolsas de estudo. Mas quando Ethan finalmente subiu ao palco, a multidão levantou-se num aplauso estrondoso que durou 5 minutos inteiros. Ele esperou, com as mãos agarradas ao pódio, até que o silêncio se instalasse. Há 3 anos, Ethan começou a falar com voz firme. Eu subi a um pódio diferente e contei-vos sobre a minha mãe, sobre Sarah Cole, que trabalhou até a morte porque era isso que a sobrevivência exigia. Hoje quero contar-vos o que aconteceu desde então. Mas não apenas números. Ajudamos mais de 15.000 famílias, financiamos 200 bolsas de estudo e impedimos 4.000 despejos. Esses números são importantes, mas não são a história. Ele tirou uma carta com as mãos a tremer ligeiramente. Esta chegou na semana passada de uma mulher chamada Maria Santos. Ela é uma mãe solteira que trabalha como zeladora numa escola primária. Com a nossa ajuda, ela frequentou a escola noturna e acabou de se tornar professora certificada. A sua filha começa uma faculdade no mês que vem com uma bolsa de estudos da Fundação Sarah Cole. A voz de Ethan falhou. Maria escreveu: Eu costumava pensar que tinha falhado com a minha filha por não poder pagar a faculdade. A sua fundação me ensinou que trabalhar duro e amar a minha filha é sucesso, que eu não falhei, que nós somos importantes. Por favor, agradeça à sua mãe. Ele olhou para cima com lágrimas nos olhos. Mas não posso agradecer à minha mãe. Ela morreu achando que não era suficiente. Morreu acreditando que falhou comigo porque éramos pobres. E essa é a verdadeira tragédia. Não é a existência da pobreza, mas o facto de termos construído uma sociedade em que pais amorosos acreditam que falharam simplesmente porque não podiam pagar o que famílias mais ricas consideram natural. A multidão ficou em silêncio ouvindo. O meu tio Richard ensinou-me algo importante. Ethan apontou para Richard na primeira fila, que enxugou os olhos rapidamente. Ele ensinou-me que as pessoas podem mudar. Que mesmo alguém que passou 56 anos a acreditar que riqueza era sinônimo de valor, pode aprender a ver as coisas de forma diferente.
Richard foi cruel comigo naquele primeiro dia. Chamou-me de criança sem abrigo. Acusou a minha mãe de fraude. Tratou-nos como se não tivéssemos importância. Richard levantou-se aceitando a verdade publicamente. Mas então ele escolheu ser melhor, continuou Ethan. Ele escolheu examinar os seus preconceitos. Ele escolheu ver a humanidade e as pessoas que a sociedade o ensinou a rejeitar. E por causa dessa escolha, milhares de famílias agora têm esperança. É disso que se trata a Fundação Sarah Cole. Não é caridade, não é piedade, mas o reconhecimento de que todas as pessoas têm valor inerente, independentemente do seu salário. Que a dignidade não deve ser um luxo que apenas os ricos podem pagar. Ethan tirou a fotografia que sempre carregava consigo. Jonathan e Sarah na feira, congelados num momento de pura felicidade. Os meus pais apaixonaram-se apesar de uma divisão que este país finge que não existe. Jonathan Sterling, herdeiro de milhares de milhões. Sarah Cole, empregada de limpeza a ganhar o salário mínimo. A sociedade dizia que eles não combinavam, que ela não era boa o suficiente para ele. Mas o meu pai viu algo que a sociedade não viu. Ele viu força, coragem. Uma mulher que tinha 3 empregos e ainda encontrava energia para rir. Que não tinha nada, mas dava tudo. Eles tiveram tão pouco tempo juntos. O meu pai morreu sem saber que eu existia. A minha mãe passou 12 anos a criar-me sozinha, protegendo-me de uma família que ela acreditava que nos rejeitaria. A voz de Ethan baixou para quase um sussurro. E talvez os medos dela fossem justificados. Talvez ela estivesse certa em ter medo. Mas ela também estava errada sobre uma coisa. Ela estava errada ao pensar que o amor não poderia superar essa divisão. Que a compreensão era impossível. Que as pessoas não podiam mudar, porque aqui estamos nós, 3 anos depois. Uma fundação com o nome dela. Milhares de famílias ajudadas, vidas transformadas. E tudo isso existe. Porque uma criança assustada entrou num edifício e exigiu ser vista. Porque um homem amargo escolheu a compaixão em vez do desprezo. Porque uma mulher trabalhou até a morte e deixou para trás um filho determinado a dar sentido ao seu sacrifício. A multidão chorava abertamente agora, mas Ethan ainda não tinha terminado. Aprendi algo ao perder a minha mãe e encontrar a minha família. O legado não tem a ver com monumentos ou dinheiro. Tem a ver com as vidas que tocas e os corações que mudas. A minha mãe tocou o meu coração. O amor do meu pai criou-me. O meu tio provou que as pessoas podem crescer. E todos vocês, gesticulou para a multidão. Vocês fazem parte deste legado agora. Cada família que ajudamos, cada bolsa de estudos que financiamos, cada pessoa que aprende que o seu valor não é medido pela sua conta bancária. Esse é o legado de Sarah Cole. Foi por isso que ela morreu. É isso que importa. Ethan pressionou a mão contra o coração. Mãe, se você puder me ouvir, nós conseguimos. Estamos mais do que bem. Somos exatamente quem tu nos criaste para ser e passaremos o resto das nossas vidas a provar que o teu sacrifício mudou o mundo. A ovação de pé durou 10 minutos, mas Ethan mal a ouviu. Ele estava a olhar para Richard, que se levantou e caminhava em direção ao palco com algo nas mãos, uma pequena caixa de madeira desgastada pelo tempo. Ethan, disse Richard ao microfone com a voz trêmula. Encontrei isto nos pertences do Jonathan na semana passada. Ele tinha escondido cuidadosamente e eu nunca soube que existia. Ele abriu a caixa. Dentro havia um anel. Simples, bonito, claramente caro, mas escolhido com amor, não ostentação. O teu pai comprou isto 2 dias antes de morrer, disse Richard, com lágrimas a correrem livremente. Ele estava a planear pedir a tua mãe em casamento. Ele disse ao seu melhor amigo que tinha encontrado a mulher com quem queria passar o resto da vida e que não se importava com o que os outros pensassem. Ethan não conseguia respirar. Jonathan nunca chegou a dar isto a Sarah, continuou Richard. Mas acho que ele gostaria que tu o tivesses como prova de que o amor deles era real, que tu não foste um acidente ou um erro, mas o produto de 2 pessoas que se amavam completamente. Ele colocou a caixa nas mãos de Ethan. O teu pai ficaria muito orgulhoso do homem em que te estás a tornar. E a tua mãe, a sua voz falhou. A tua mãe já sabia. Ela sempre soube. Ethan segurou o anel que o seu pai tinha escolhido para a sua mãe. E algo dentro dele que estava partido desde a morte de Sarah finalmente começou a sarar. Obrigado, sussurrou ele, por me devolver a minha família, por escolher ver-nos,
Por provar que a minha mãe estava errada sobre pessoas como você. Ela não estava errada, disse Richard baixinho. Pessoas como eu costumava ser mereciam o medo dela. Mas pessoas como eu estou a tentar me tornar. Pessoas como você me ajudou a me tornar. Talvez mereçamos uma segunda oportunidade. Mais tarde, depois que a multidão se foi e as câmeras pararam de filmar, Ethan ficou sozinho no escritório principal da fundação. Fotos cobriam as paredes, famílias ajudadas, bolsas de estudo concedidas, vidas transformadas. Mas no centro havia uma única foto ampliada. Sarah Cole, aos 27 anos, rindo de algo fora da câmera, seus olhos cheios de vida e esperança, e o tipo de beleza que não tem nada a ver com riqueza. Conseguimos, mãe, sussurrou Ethan. Sua vida foi importante. Você foi importante e agora o mundo inteiro sabe disso. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de um número que ele não reconhecia. Senhor Cole, meu nome é James. Tenho 17 anos. A minha mãe limpa escritórios, como a sua fazia. Acabei de ser aceite na faculdade de medicina com uma bolsa da Fundação Sarah Cole. Obrigado por me mostrar que crianças como nós podem sonhar grande. Ethan sorriu através das lágrimas e respondeu. Sonhe ainda maior. A minha mãe gostaria que você fizesse isso. Porque essa era a verdade. Sarah Cole viveu e morreu, provando que o valor não é herdado. É conquistado através do amor, do sacrifício e da coragem de continuar quando tudo é difícil. Esse legado não requer dinheiro, status ou nomes de família. Requer apenas uma pessoa corajosa o suficiente para dizer: eu sou importante. A minha história é importante. A minha luta é importante. E vou garantir que ninguém mais tenha de sofrer como eu sofri. Há 3 anos, Ethan era uma criança assustada e sem nada. Hoje, ele estava num edifício com o nome da sua mãe. Tendo mudado milhares de vidas, rodeado pela família que o amava, ele tinha perdido tudo e encontrado algo mais valioso do que qualquer herança. Ele tinha encontrado um propósito, encontrado uma família, encontrado a prova de que mesmo a partir da tragédia, algo bonito poderia crescer. Sarah Cole nunca saberia o que o seu filho construiu a partir do seu sacrifício. Mas, em algum lugar, de alguma forma, Ethan acreditava que ela estava a sorrir. E isso era suficiente, isso era tudo.